Glória a Deus, igreja. Meus amados, quem tem estudado a palavra de Deus? Meus amados, eu gostaria, antes de começar a mensagem, eu gostaria de chamar a atenção do povo de Deus. Meus amados, a Bíblia ordena que o povo de Deus estude a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém, meus amados? A Bíblia ordena isso. Tá? E eu quero falar para os irmãos, meus amados, ver o pregador no YouTube, escutar a pregação no rádio, não substitui o dever de cada cristão de estudar a palavra de Deus. Amém, meus amados? Tem gente que pensa, estou fazendo devocional. Qual que é o meu devocional? Vou ver o pregador tal. Vou escutar o pregador tal. Não, meus amados. Não. Meus amados, uma coisa que está muito forte no meu coração. A gente estuda a palavra com seriedade, né? Eu, como pastor, uma coisa que está muito forte no meu coração. O papel da liderança da igreja é capacitar a igreja, né, para não ter mais intermediário. Glória a Deus, igreja. Papel de uma liderança da igreja, gente, né, todo domingo os irmãos vêm cá, vão no PG, né? Mas o papel é capacitar a igreja a não precisar. No sentido, você vai ler as escrituras e vai entender. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja? Papel da liderança. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai estudar a Bíblia e vai ver qual que é o papel da liderança da igreja. O principal, a coluna, é capacitar a igreja para, Efésios capítulo 4, para que todos cheguem ao conhecimento. Glória a Deus, igreja. Amém, povo de Deus? Mas o que está acontecendo, meus amados? Que eu venho observando. O que está acontecendo através de conversas, e eu venho observando. O povo de Deus, com a Bíblia na mão, lê a Bíblia, mas não estuda, mas se dedica mais a escutar o pregador que gosta. Está gravando isso aí? Que bom. Obrigado. Está errado. E outro erro também é abandonar as escrituras e pegar livrinho devocional. Tem muitos livros devocionais. A maioria, pelo que eu conheço, são ruins. Tem poucos bons. Tá? Por que você está falando isso, pastor? Porque é necessário que cada cristão seja capacitado de ler as escrituras e entender o que está escrito. E nós vamos para as escrituras entendendo que foi o Espírito Santo que escreveu. Quem crê nisso? A Igreja Batista Sermão é firmada em tal verdade que é a seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Deus, igreja. E nós vemos na própria Bíblia a ordenança do povo de Deus, para o povo de Deus, ler o quê? A palavra de Deus. Quando você escuta uma pregação e lê um livro devocional, qualquer outro livro, você está engolindo o que foi mastigado por outro. Você entendeu o que eu quis dizer? Quem está entendendo aqui? Sabe? Outro vai lá e lê e escreve o que ele entendeu do texto. Ou fala aquilo que ele entendeu do texto. Meus amados, e me desculpe, os livros mais populares e os pregadores mais populares, com poucas exceções entre os populares, os caras, né, leem o texto, mas não conhecem o texto.
converse com qualquer irmão aqui que tem aprofundado no texto bíblico e pede a opinião dele para você ver se não é verdade isso que eu estou falando. Então eu vou fazer meu devocional. Deixa eu ler aqui meu livrinho devocional. Meu querido, está errado. Não é assim que a Bíblia ensinou. Deixa eu ir escutar o pregador que eu gosto. Aí fica lá, naquele apodrecimento cerebral. Porque isso vai causar apodrecimento cerebral. O ser humano está perdendo a capacidade de escrever e de ler. Você sabia disso? Você sabia que o ser humano, a geração atual, está perdendo a capacidade de ler e escrever? Pastor, mas é a tecnologia. Não, meu querido. O ser humano está sendo muito informado, mas ele está meditando pouco e ele está tendo pouca sabedoria. Informação tem demais. Então, eu quero chamar a atenção da igreja, meus amados, no nome de Jesus. Não é pecado ler livro, não é pecado ver o pregador da internet, não é. Mas isso não pode substituir o sentar e ler e meditar e estudar a palavra de Deus e ser edificado pela palavra de Deus, sem intermediário. Glória a Deus, igreja. O pastor, o mestre, o evangelista, ele atua como auxiliador. Então, uma vez por semana, os irmãos vêm aqui, escutam uma palavra expositiva. Né? Graças a Deus, muitos irmãos têm falado, né? Pastor, não consigo mais escutar uma palavra que não seja expositiva. Amém? Não que a temática seja ruim, mas na nossa realidade hoje, as palavras temáticas são, me desculpe, mais de 90%, os caras leem o texto e falam totalmente fora do texto. Viajam na maionese. Então, povo de Deus, vamos parar com a idolatria, porque isso é um pouco de idolatria, sabia? Eu gosto tanto do pregador tal. Ele não é o seu intermediário diante de Deus, não, meu querido. E nenhum pastor daquela igreja Batista Irmão é. O nosso papel é te capacitar para que você tenha pessoalmente uma comunhão com Deus. Glória a Deus, igreja. Pessoalmente você, porque quando a igreja é assim, a igreja é como os bereanos, que Paulo elogia. A igreja é enriquecida. O Espírito Santo atua de maneira poderosa. Glória a Deus, igreja. Cristo é glorificado. Cristo se torna o centro da igreja. Não o homem. Não estratégias. Qualquer outra coisa. Você vê igrejas aí que, né, é a mistura de, né, idolatria ao homem, ao pregador, à pessoa ali que é famosa, e uma estrutura voltada para a vaidade humana, voltada para o homem. E isso tem arrastado a igreja de Deus. Nós devemos voltar para a Bíblia, amém, meus amados? Cada um de nós ler e entender o texto. Ler e entender o texto, ser impactado pelo texto, porque foi o Espírito Santo que escreveu. Glória a Deus, igreja. E louvar ao Deus Todo-Poderoso. E crescer na santificação. E crescer no amor. E crescer na comunidade na qual pertence. Glória a Deus, povo de Deus. Amém, meus amados? Então, quero registrar aqui esse chamado de atenção. Meu querido, eu não vejo mais pregação na internet. Tem anos isso já. Né? Anos isso. Eu vou para o texto
esmiuço o texto, pego os detalhes do texto, aí depois eu leio um livro tal, deixa eu ver o que o irmão tal, que é perito, né? O que ele diz sobre essa passagem? O que eu vejo? E converso com os irmãos também. Deixa eu conversar com o irmão tal. O que você acha disso? Está entendendo? E isto promove o crescimento cognitivo. E se eu vou para o texto com fé, entendendo que é a palavra de Deus, meu querido, eu não sei mais diferenciar estudo de devocional. Estou estudando e ao mesmo tempo choro. Porque foi o Espírito Santo que escreveu. Glória a Deus, igreja. Porque este Deus é maravilhoso. Não há nada neste mundo melhor do que o nosso Deus. Não há nada mais sábio, mais grande, mais maravilhoso que o nosso Deus. E nós conhecemos o nosso Deus através da palavra e a aplicação da palavra na nossa vida diária. Glória a Deus, povo de Deus. Então eu quero chamar a igreja no nome de Jesus. Vamos voltar para a leitura. Desliga lá o seu pregador favorito. Desliga no nome de Jesus, meu querido. Pastor, não posso, não é pecado? Meu querido, se está tirando dessa parte é pecado. Porque é mandamento do Senhor que todos cresçam até chegarem ao pleno conhecimento. Está lá, Efésios capítulo 4. Está lá em 1 Pedro. Está lá em 1 e 2 Timóteo. Glória a Deus, povo de Deus. Amém, povo de Deus. Anotaram aí o chamado de atenção? Então, se você se encontra nessa situação, meu querido, corrija a sua vida no nome de Jesus. A igreja Batista Irmão vai ser muito enriquecida quando aí, o povo buscar aperfeiçoar a sua leitura, ir para a palavra com fé, buscando o entendimento daquilo que Deus disse para a igreja. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Vamos dar continuidade. Amém? Estou na versão da NVI, tá? Vamos orar antes da leitura no nome de Jesus. Pai Santo, nós somos dependentes do Senhor, do Teu Santo Espírito, que escreveu essa palavra maravilhosa. Essa palavra, Pai, que revela, Pai, a pessoa do Senhor, a pessoa do Teu Filho. Meu Deus, e revela, Pai, o que o homem é. A capacidade do homem para o mal, Pai. Pai Santo, e a salvação que temos em Cristo Jesus. E as promessas, Pai, que esperamos, Pai, com certeza, Pai, que nós, Pai, seremos abençoados pelo Senhor, Pai, através da volta do Seu Filho. Meu Pai Santo, que, Pai, essa palavra poderosa, Pai, possa impactar os nossos corações. Pai, que possamos colocar cada vez mais a nossa esperança, a nossa segurança em Cristo Jesus, que possamos crescer, Pai, em todo conhecimento, porque Ele é a plenitude da divindade. Meu Deus, não existe conhecimento, sabedoria, Pai, maior do que Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe, Pai, outro, meu Deus, que fez uma obra tão maravilhosa ali na cruz do Calvário. Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, e que possamos crescer nele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler do versículo 6 até o 15. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo.
Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus, igreja. Que maravilha. Meus amados, até aqui tivemos a primeira mensagem na qual Paulo destaca que Cristo é Deus, o Criador de todas as coisas. O pastor Fabrício trouxe isso. Cristo é o Deus, o Criador de todas as coisas e o dono, o primogênito, o herdeiro de todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Não existe nenhum conhecimento maior do que Cristo Jesus. Não existe nenhum outro ser maior do que Cristo Jesus. Amém, povo de Deus? Quem crê nisso? Na semana passada foi destacado a necessidade da igreja permanecer em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo Jesus. Já que Cristo é esta pessoa tão grandiosa, tão maravilhosa, então é necessário que a igreja permaneça em Cristo Jesus. Porque a igreja, meu querido, estava sendo assediada por doutrinas falsas. Quem acredita que a igreja primitiva foi um espetáculo, meu querido, só se for ali, naquele momento ali que Lucas escreveu, Atos 2. Porque a igreja teve aquele primeiro momento de expansão para depois de alguns anos infiltrarem no meio do povo de Deus pessoas com outras doutrinas, pessoas que não deixaram tudo para trás, não deixaram todas as suas ideias. Todo o seu entendimento sobre a vida, toda a sua teologia corrompida, não deixaram para trás, não abandonaram esses pensamentos e vieram para o meio do povo de Deus. Acharam a mensagem interessante e tal, e começaram a misturar, trazendo confusão. Nós não sabemos exatamente qual era o problema, qual era a heresia da igreja de Colossos, tanto que os teólogos chamam a heresia de Colossos, porque é algo único. E ninguém sabe o que é exatamente, mas nós sabemos que foi ali, né, um movimento judaizante misturado com filosofia grega, um movimento gnóstico ali que começou a nascer naquela época ali por volta do ano 50 ou 60 depois de Cristo. E a igreja estava sendo cercada. Meus amados, quantas pessoas passaram a vida acreditando nos astros, horóscopo, e vieram para a igreja, né?
e não limparam a sua mente dessas porcarias, e hoje fazem uma mistura. O espiritismo, por exemplo, né, a maioria, os neopentecostais, aí é necessário que cada um entenda o que é neopentecostal. Né? Tem os pentecostais, tem os tradicionais, tem os reformados, né? Tem os neopentecostais, fazem uma mistura de cristianismo com espiritismo. Né? O pessoal fala aí fora, né? Que todo católico, por exemplo, é espírita. Aqui no Brasil, é isso, né? E quando você para analisar, é isso mesmo. Todo católico é espírita. E você acha, meu querido, o pessoal está falando que a igreja evangélica está crescendo? Não, meu querido, os neopentecostais estão crescendo. E essa mistura, e aí hoje nós temos aí um movimento church, né, que é a mistura do pragmatismo, um pragmatismo extremo, um antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, a igreja é feita para o homem, a estrutura, a forma de pregar, o ambiente, tudo é pensando no homem e não no sagrado, e não em Deus. E aí, qual que é o sincretismo aí? O sincretismo é que o velho homem não morreu. O velho homem é religioso. Você sabia disso, que o velho homem é religioso? O seu velho homem é religioso. Fala assim com o seu irmão, o seu velho homem é religioso, meu irmão. O ser humano é religioso por natureza. Você está entendendo? 95% da população mundial acredita em uma divindade. Né? E os outros 5% têm alguma fé aí. E misturas são feitas. E aí, líderes vendo, o público vendo os consumidores, opa, deixa eu adaptar o produto ao consumidor. E nós estamos vendo o resultado aí. Aconteceu no passado, tem acontecido. E foi isso que foi falado nas duas pregações. Na mensagem que nós vamos ver hoje, Paulo continua falando da necessidade de permanecermos em Cristo. Ele continua, ele faz duas coisas aqui, olha. Permaneçam em Cristo, nesse texto que nós lemos, ele faz duas coisas pelo menos, resumindo tudo. Permaneçam em Cristo, por quê? Olha o que Cristo já fez por vocês. Glória a Deus, igreja. Permaneçam em Cristo. Olha o que Cristo fez por vocês. Ele faz essas duas coisas neste texto. Versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam. Receberam aqui, né? Você pode trocar o receberam, assim como vocês se comprometeram. Não, eu recebi, né, e estou fazendo favor, não. Não é essa a ideia do receberam, não. Receber significa o seguinte, ó, eu me comprometi. Glória a Deus, igreja. Eu me comprometi com quem? Cristo Jesus. O Senhor. O que Paulo está falando aqui? Assim como vocês se comprometeram com Jesus, o nosso Deus, quando Paulo destaca aqui, o Senhor, está chamando Jesus de Deus aqui. Tá bom? César tentava pegar esse título, a igreja, não, o Senhor é Jesus. A Septuaginta, ó, quando quer falar de Yahvé, o Senhor, essa palavra aqui no grego, Paulo está falando que Jesus é Deus. Glória a Deus, igreja. Assim como vocês se comprometeram com Cristo Jesus, o Deus, aquele que manda em todas as coisas. Continue o quê? Continue viver nele,
ande nele. E o que isso significa, meu irmão? Andar nele, que viver com ele, significa duas coisas, preste bem atenção. Significa que a sua teologia, aquilo que você entende por divindade, porque todo ser humano é teólogo, sabia disso? Tem gente que fala com a boca cheia, não sou teólogo. Você é teólogo, meu querido. Faz besteira não, fala besteira não, por favor. Né? Você não tem nenhuma opinião sobre Deus, não? Você não tem nenhuma sentença sobre, Deus é isso, isso e isso. Né? Você não tem nada disso? Se não tiver nada, aí realmente eu falo, você não é teólogo, mas todos têm. Mas Paulo está falando o seguinte, olha, andar nele, viver nele, no contexto, pergunta lá da lição, significa estar baseado naquilo que a Bíblia falou sobre Cristo e nos mandamentos que Cristo deu. Porque Paulo, nessa carta, ele vai trabalhar tanto a doutrina quanto os mandamentos, porque os mandamentos, aquilo que você deve fazer no seu dia a dia, depende daquilo que você acredita. Glória a Deus, igreja. Cristo aqui, meu querido, estava sendo rebaixado ao mesmo nível dos poderes celestiais. Paulo vai chamar eles de princípios elementares, outras versões está rudimentos do mundo. Tá? Cristo estava sendo rebaixado, e nós sabemos que o gnosticismo, para os cristãos, entre aspas, gnósticos ali do 2º século, 3º século, Jesus Cristo era apenas uma emanação da divindade, uma das emanações da divindade. Que porcaria é essa? Não, meu querido, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Deus. E a verdade descansa nele, e os mandamentos dele que devem ser obedecidos. Glória a Deus, igreja. Como vocês se comprometeram com Cristo, agora fica ali, olha, só com Cristo. Glória a Deus, igreja. Amém, meus amados? Só com aquilo que vocês receberam. Aí que está, meus amados, uma igreja fiel hoje, uma igreja que procura ser fiel, e é o nosso esforço aqui, não estou falando que a gente é perfeito, está entendendo? Os batistas não são perfeitos, mas tem um princípio batista que é maravilhoso. Se a pessoa conseguir provar na Escritura algo, não importa o que a tradição humana diz, não importa o que foi desenvolvido na história, como verdade, nós abandonamos e ficamos com a Bíblia. Glória a Deus, povo de Deus. Nós abandonamos qualquer livro, qualquer confissão aí, meu querido, que foi desenvolvida aí, nesses 2000 anos de cristianismo, e ficamos com a Bíblia. Porque o nosso esforço é permanecer naquilo que foi passado pelos apóstolos. Glória a Deus, igreja. Tem que estudar muito, meu querido, porque tem 2000 anos de cristianismo. Não tem 2000 anos de cristianismo? Quem já ouviu falar daquela coisa lá, daquela dinâmica lá, telefone sem fio? Quem já ouviu falar? Você sabe como é que isso desenvolve? Eu chego para a Jeane e falo o seguinte: Jeane, o banco é preto. Aí a Jeane vai lá e fala para o Dedé: Dedé, o banco é escuro. Aí o Dedé fala com a Renata: olha, o banco aqui da igreja, e é verde, né? Só dar um exemplo, né? O banco da igreja é uma cor que não é claro. E assim vai. 2000 anos de cristianismo provoca isso. Mas graças a Deus que o Espírito Santo preservou o texto. Glória a Deus, igreja. Preservou o texto e trouxe o texto para nós. E o nosso desafio é não pegar as palavras ali do grego
e colocar nas palavras ali do grego o que as palavras significam hoje, porque as palavras elas perdem o sentido ao longo do tempo. Não é verdade? As palavras mudam ao longo do tempo. Graças a Deus pelos tradutores da NVI, esse pessoal da Almeida, porque eles estudam e promovem a fidelidade, mesmo mudando a palavra, mas eles promovem a fidelidade ao significado. Glória a Deus, igreja. Então você tem uma boa Bíblia na sua mão. Glória a Deus, igreja. Né? E aí a palavra apostólica vem atravessando séculos e milênios e vem transformando vidas e vem fazendo com que as pessoas se ajoelhem diante do único Senhor, do único Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Mas o que o homem tem feito? Tem ido para o texto e não estudado. Não sabe nem o que a palavra significa hoje. Devemos tomar cuidado. Glória a Deus, igreja. Quem está entendendo aqui? Permaneçam naquilo que vocês receberam. Não foi Paulo que ensinou a igreja, não. A igreja de Colossos, não. Foi Epáfras. Você sabia disso? Paulo não fundou a igreja de Colossos, nem a de Laodiceia, mas foram os discípulos dele. Um desses discípulos é Epáfras. E aí Paulo, ele está dando carimbo de garantia, de originalidade, né? Quando era pequeno tinha aquela coisa de roupa falsificada, né? Aí tinha a calça da Wrangler, quem lembra da calça da Wrangler? Né? Mochila Samsonite, quem lembra? Tinha os falsificados também, aí todo mundo ficava assim, esse é original? Deixa eu ver a etiqueta. Não é isso que a gente fazia? Dependendo da etiqueta, né? A gente, esse aqui é falsificado, esse aqui... Quem lembra disso aí? Só eu que sou velho aqui? Né? Tinha isso, né? Paulo está fazendo para Timóteo isso aí, para Epáfras, isso aí. Que vocês receberam através de Epáfras é o evangelho verdadeiro. Não aceitem misturas. Não aceitem misturas. Continuem a viver nele. Enraizados e edificados, nele firmados da fé, como foram ensinados por Epáfras, discípulo de Paulo. Enraizados, edificados. Você tem que entender aqui, meu querido, que está enraizado, edificado, significa o seguinte, olha. Quem é a pedra angular? Você sabia que a pedra angular, ela dá sustento e forma? Você sabia disso? A pedra angular, ela dá sustento, a função dela é o sustento da construção, não é isso? E forma. Enraizados dá mais sentido de nutrição. Não é isso mesmo? Arraigados, né? Também tem a ver com alicerce. Meu querido, somente Cristo Jesus. Somente... Quem já ouviu por aí falar o seguinte, eu fico com Jesus, mas eu não fico com Paulo. Quem já ouviu falar isso aí? Quem já ouviu algo assim? Por favor, se manifeste. Os hereges, os falsos pastores hoje estão fazendo isso, tá? Não, Jesus, eu fico com Jesus. Mas com os apóstolos, não. Porque quando vai para a palavra, não tem como negociar. Está escrito, Paulo é claro lá em algum... Né? Tem coisas que está claro, aí o cara... Não, o que o cara faz? Né? Não tem como tirar a originalidade e não tem como distorcer o texto. Então deixa eu descartar Paulo e ficar com Cristo, porque Cristo não falou sobre isso. Não, Jesus não falou sobre isso. Deixa eu ficar com os evangelhos. Deixa eu te perguntar, foi Jesus que escreveu os evangelhos?
Quem é que auxiliou Lucas a escrever o Evangelho de Lucas? Quem Lucas foi conversar para fazer a pesquisa de campo, para escrever o seu Evangelho? Quem que escreveu o Evangelho de João? Quem que escreveu o Evangelho de Mateus? Quem auxiliou João Marcos a escrever o Evangelho de Marcos? Espero que os irmãos tenham resposta para isso. Não vou falar, não. E eles foram escritos quanto tempo depois das cartas paulinas? Se Paulo falou besteira em Romanos, em Gálatas e Coríntios, meu querido, que foi escrito primeiramente, Lucas teria consertado no seu Evangelho. João teria consertado no seu Evangelho, que foi escrito mais de 80 anos depois de Cristo. Bobeira. Nem coloca um raciocínio lógico para funcionar e promove a heresia e a perdição de muitos, mas a nossa igreja é uma igreja apostólica. Glória a Deus, igreja. Nós somos apostólicos. Quando falamos isso, falamos o seguinte: nós estamos baseados em Cristo Jesus. É Ele que dá sustento e forma, é Ele que nutre a igreja com as suas doutrinas e os seus mandamentos. Amém, meus amados? Porque a igreja de Colossos estava sendo atacada na doutrina e nos mandamentos, nós vamos ver isso. Essa primeira parte aqui do capítulo 2, a gente vai falar de doutrinas. Vocês lembram que Jesus Cristo estava sendo rebaixado a qualquer outra divindade, poder, qualquer outro poder angelical? Né? Aí Paulo vai falar disso aqui agora. Versículo 8. Não, desculpe. Olha só como é que o versículo 7 termina. Olha, vocês se comprometeram com Cristo, vivam nele, andem nele, e a ideia de andar e viver, ou seja, pratique o que ele ensinou e acredite naquilo que ele ensinou. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. Porque vocês foram ensinados assim, sejam nutridos nele, não edifiquem nada fora dele, não desenvolva qualquer filosofia, porque filosofia não é pecado, meu querido. O pecado é desenvolver, porque filosofia significa amor à sabedoria. E quem é maior do que Salomão? Quem é que é maior? Quem é a sabedoria, meu querido? Jesus. Então toda a filosofia baseada em Cristo é uma bênção. Glória a Deus, igreja. Mas toda a filosofia que não se baseia nele é uma porcaria. Todo conhecimento, ciência. Por exemplo, a Bíblia fala que o homem é pecador desde pequeno. Aí vem um ramo da psicologia, por exemplo, e fala, não, o homem é inerentemente bom, ele só precisa ser amado. Tem um filho para você ver, que você vai ver que isso não é verdade. Você já, meu filhinho, não faça isso. Né? Ele vai olhar para sua cara e fazer. Né? Distorce o amor, distorce tudo. Meu querido, a sabedoria do humano é uma porcaria. Mas a sabedoria de Deus é maravilhosa. Glória a Deus, igreja. Então, se comprometeram, fiquem com Ele, andem nele, sejam nutridos por Ele. E ele termina com toda gratidão. Olha só, é esquisito, né, mandar alguém ser grato? Não é? Né? Quem tem filho aí, né, já passou pela experiência, né, o filho está lá insatisfeito porque o pai disse não, aí o pai chega para o filho e fala o seguinte, seja grato. Seja grato. É esquisito, né? É o ser humano, o que é óbvio, né, é esquisito mesmo. O ser humano é tão corrompido que o que é óbvio se torna esquisitice para nós. Meu querido,
Olha o que Paulo está desenvolvendo com a igreja até aqui. Ele está falando o seguinte até agora: o Deus encarnado, o dono de toda a sabedoria, que criou todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas, foi dado à igreja. Permaneçam nele com toda a gratidão. Eu garanto, se a gente chegar e falar, meus irmãos, amanhã você vai ter a sua bênção, o nosso coração ferve mais para essas porcarias, do que saber que o Filho de Deus veio ao mundo salvar eu perdido pecador. Paulo sabe disso. As falsas doutrinas, né, são mais interessantes. A mentira, meu querido, provoca mais glória a Deus. Mas a verdade nos manda para a realidade. A verdade é o seguinte, meu querido irmão. Se tivermos a vida mais miserável de todos, mas tivermos Cristo Jesus, somos os mais felizes de todos os homens. Glória a Deus, igreja. E Paulo está trabalhando aqui, olha, Paulo, como ele foi transformado pelo Espírito, ele escreve, eu garanto, meu querido, ele escreveu isso aqui com o coração saltando de alegria. Ele está falando do Senhor dele, ele está falando da salvação dele. Você lê nas cartas de Paulo, Paulo é profundamente alegre e grato, apesar de toda perseguição. Ele é profundamente grato porque ele foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, ele está falando com a igreja, tá? Meu querido irmão, quem é igual fruto, né? Ontem a gente estava conversando sobre fruto, né? Paulo, e Pedro, quando eles querem, por exemplo, fazer a igreja frutificar em santidade, eles não ficam assim, se santifiquem, não, eles trabalham a identidade da igreja, né? Ele escreve assim, olha o que Cristo fez por nós, antes éramos isso, agora somos aquilo, porque, meus amados, aquele que foi tocado pelo Espírito, a gratidão, a alegria e a santificação vai ser um fruto, e não uma coisa forçada. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Vamos prosseguir no texto, não vai dar tempo não. Essa segunda pregação de hoje, né? Já dei a primeira lá sobre devocional. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em... Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da... Essa palavra plenitude era muito usada lá para a heresia, não. Plenitude é Jesus, igreja. Tá? E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Meus amados, o que Paulo está falando aqui? O argumento de Paulo nesses 3 versículos é o seguinte, olha, se Deus já nos deu Jesus, que é o Deus encarnado, dono da sabedoria e dono de todos os mistérios, que é chefe de todos os poderes que existem nas dimensões espirituais. Por que vocês vão se submeter à escravidão, à doutrina destes seres caídos, desses intermediários aí, né, com suas doutrinas mentirosas, com seus mandamentos pesados? Este é o argumento de Paulo. Se vocês já receberam a plenitude, o dono de todo mistério, todo conhecimento, por que vocês vão se submeter a filosofias, a sabedorias, que são resultado do conhecimento humano e de ações demoníacas? Entendeu? A palavra aí, princípios elementares, né? Você encontra isso em Hebreus, em Gálatas, né? É difícil, os teólogos debruçam nessas frases. O que é isso que Paulo está falando? Né?
Meu querido, na época de Paulo, essa palavra tinha 3 significados, pelo menos. Princípios elementares pode significar beabá, conhecimento básico. O autor de Hebreus faz o uso dessa palavra lá sua carta aos Hebreus com este sentido, sabia? Ele fala para a igreja o seguinte: olha, vocês não pegaram os princípios elementares, né? Os princípios, né? O beabá, né? Vocês estão muito atrasados. Na cultura grega, princípios elementares poderia significar elementos da natureza, fogo, terra, água. Mas o uso que Paulo faz aqui, tanto em Gálatas quanto em Colossenses, é que foi a mistura que a heresia fez na época. Qual foi a mistura? Que existe poderes espirituais controlando os elementos. Né? E aí, juntando com as tradições humanas, e esses poderes espirituais aí, o pessoal criou uma porcaria de heresia sobre a divindade e sobre aquilo que deve obedecer no dia a dia, que vamos falar na próxima mensagem. Glória a Deus, igreja. Por que se submeter a essas porcarias aí? Conhecimento humano, coisas promovidas por demônios. Não são deuses. Paulo fala lá em Gálatas, não são deuses. Aqui também ele fala. São nada. Tradição humana. O homem caído. O que o homem caído tem de bom, meu querido? Não estou falando, vão descartar a ciência, outras coisas não. Através da pesquisa você pode chegar à verdade, como funciona o mundo. Mas o que o homem fala sobre a vida, sobre a divindade, meu querido, não significa nada. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Eu estou falando coisa difícil aqui? Eu estou ensinando a igreja a ler a Bíblia. E eu quero que a igreja seja edificada no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Tá? Nós estamos aqui exaltando a pessoa de Cristo. Glória a Deus, igreja. Estamos exaltando a pessoa de Cristo. A igreja não abre mão da pessoa de Cristo. Da obra dele, daquilo que ele fez lá na cruz, de quem ele é. E a igreja não aceita a invenção humana. Por que, Colossenses, vocês não devem aceitar essas porcarias? Porque em Cristo habita corporalmente. Cristo, o homem, Cristo Jesus, e ele é homem até hoje. Ele subiu aos céus, mas continua sendo homem. Ele é pleno Deus e pleno homem. É isso que ele está falando aqui. E só de falar isso, ele já destrói um montão de heresia. Você já tem plenitude, você já tem Cristo. E por estarem nele, que é o cabeça, a autoridade sobre demônios, sobre anjos, qualquer um. Ele é autoridade. Meu querido, você acha, quem já viu aquele, eu lembro quando o Facebook surgiu, um montão de irmão compartilhava, Jesus com queda de braço de Satanás. Pelo amor de Deus, meu irmão. A palavra deixa bem claro que Jesus vai esmagar Satanás com o seu sopro. Você está com queda de braço com Satanás. Você sim. Mas por Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Glória a Deus, igreja. Mas Jesus não está não, meu querido. Satanás tentou de todas as formas tirar a cruz do caminho de Jesus. E a Bíblia deixa bem claro, e esse texto deixa bem claro. Lá na cruz, Satanás foi esmagado. Foi esmagado, humilhado, envergonhado. Jesus Cristo tirou a roupa de Satanás e desfilou com ele peladão. É isso que o texto está falando aqui, sabia disso? A gente vai ler isso agora.
Daqui a pouco, agora não, daqui a pouco. Empolguei aqui. Jesus é maravilhoso. Mas temos a plenitude. Versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele e com ele foram ressuscitados mediante o poder da fé de Deus que ressuscitou os mortos. O que poderia estar acontecendo aqui? Olha, quando você lê Gálatas, por exemplo, e Gálatas foi uma das primeiras cartas a serem escritas, os Gálatas estavam querendo circuncidar, mas Paulo escreve indignado. O que vocês estão fazendo? E eu vou explicar o que é circuncisão, tá? O que vocês estão fazendo? Aí no capítulo 4, Paulo fala, vocês já estão submissos aos poderes aí, né? Vocês guardam dias, festas, vocês guiam a vida pelos astros, né? E estão querendo circuncidar agora. Então, possivelmente, Paulo está evitando algum problema futuro com a circuncisão aqui na igreja de Colossos. Me parece, e aos teólogos parece que não era um problema na igreja de Colossos, mas Paulo escreve isso mais de forma para exaltar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e também para evitar qualquer problema com a circuncisão. Ou pode ser um problema lá da igreja de Colossos, sim. E aí Paulo vai falar qual é a verdadeira circuncisão. Meu querido, a circuncisão foi dada a Abraão. Deus instituiu a circuncisão dada a Abraão, né? E todo mundo sabe, né, a circuncisão é tirar a pele do prepúcio do homem, né? E todo nascido em Israel, ao oitavo dia mesmo, né? Ele era circuncidado. E o que a circuncisão significava para Abraão e para o povo de Israel? A mesma coisa que o batismo significa para nós hoje. Significa viver uma vida abandonando o eu e os ídolos, abandonando o eu, o ego e os ídolos, e vivendo uma vida servindo o único Deus, obedecendo o único Deus, e confiando nas promessas no único Deus, Yahvé dos exércitos. Glória a Deus, igreja. Circuncisão para o judeu, tanto que os profetas vão chegar para o povo e falar o seguinte, olha, circuncidai, né, o vosso coração, porque o povo só estava praticando o rito exterior e não o rito do coração, não a verdade do coração. Tanto que hoje, se a pessoa for só batizada, não significa não, meu querido. Né? O rito, a cerimônia, não significa nada se o coração, né, não estiver alinhado. Não é verdade? E ali, Paulo está falando aqui que a circuncisão apontava para o sacrifício de Cristo Jesus. Tá? O despojar, o abandonar, né, o corpo corrompido pelo pecado. E se revestir de um novo corpo. Você vai encontrar Paulo falando direto, ó, estou revestido por Cristo, revestivos de Cristo, estou crucificado com Cristo, vocês morreram em Cristo. Você vai encontrar Paulo usando essas palavras direto. Você sabe disso? Nas suas cartas. E tudo isso aponta para aquilo que aconteceu na cruz. Então a circuncisão apontava, segundo o que Paulo está falando aqui, apontava, a circuncisão feita para Abraão, apontava para o verdadeiro despojar da velha natureza e do corpo corrompido pelo pecado. A matéria não é má, mas a matéria está gemendo, esperando a revelação dos filhos de Deus. Jesus Cristo foi enviado ao mundo em forma humana, porém sem a corrupção moral do pecado. E lá na cruz do Calvário, o que ele se fez por mim e por você?
Meu querido, Jesus Cristo se fez pecado ali na cruz. Ali na cruz do Calvário, meu querido irmão, ele se torna ali um representante fiel da raça humana. Glória a Deus. E diante do Pai, entrega a justiça. O inocente morre pelo culpado. Glória a Deus, igreja. E Paulo fala que Cristo, ali na cruz, abandonou, se tornando pecado no nosso lugar, abandona tudo que foi corrompido pelo pecado, entrega tudo que foi corrompido pelo pecado. Isso sem pecado. Ali na cruz, meu querido, Deus colocou todos os pecados em cima dele. Toda a corrupção do universo ele colocou em cima dele. Toda a corrupção do universo, porque a matéria foi contaminada pelo pecado, em cima dele. Ele morre, abandona, porque ele não foi assassinado assim, né? Fora da vontade dele, ele abandona, ele despoja, né? Ele deixa ali na cruz do Calvário a sua vida. E ao terceiro dia ressurge em glória. Novo corpo glorificado. E quando você vai para Cristo, através de Cristo, porque Cristo fez, você recebe a circuncisão dele. Paulo desenvolve isso em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Ele desenvolve quando o pessoal fala, então tá bom, então a salvação pela graça, então vamos voltar a pecar. A salvação pela graça, Paulo fala, não. Lá no batismo você declarou que Jesus Cristo é o seu Senhor agora. E vir para Cristo significa abandonar tudo aquilo que é humano lá na cruz. E nós, como igreja, nós agora experimentamos o já e o ainda não. Quer dizer, é isso mesmo, já e o ainda não. E espiritualmente, meu querido irmão, nós nos declaramos corrompidos, todo o nosso ser, a nossa natureza humana, o corpo do pecado. O corpo carnal, corrompido pelo pecado. Desculpe. Nós abandonamos a nossa natureza pecaminosa. E esperamos o futuro no qual agora nós abandonamos, ou seja, nós descartamos a nossa vida, tipo assim, olha, a gente fala o seguinte, a minha natureza pecaminosa não me governa mais. Glória a Deus, igreja. É isso que você declara quando você vai para Cristo. A minha natureza pecaminosa não me governa mais. E eu espero a volta do meu Redentor, que vai destruir totalmente a minha natureza pecaminosa e vai transformar a minha natureza e o meu corpo em corpo e natureza espiritual. Glória a Deus, igreja. Amém? Essa é a circuncisão de Cristo, que Paulo está falando aqui. O abandonar é você declarar, não é meu velho homem que me governa mais. É você viver por essa verdade. Né? O velho homem está dentro de nós, a nossa natureza está dentro de nós, ela se manifesta e a gente, olha, recebe de Deus algo que se chama domínio próprio. Você se segura para obedecer a Deus. Amém, meus amados? No futuro, Deus vai destruir, não vai ter mais essa batalha. Porque Ele vai transformar tanto a sua mente, quanto o seu corpo, para a glória dEle. Amém, meus amados? Deu para entender a circuncisão de Cristo? Pergunta do PG amanhã, hein? E o batismo, meu querido, aqui,
Paulo está tendo em vista aqui mais a realidade espiritual, mas o batismo, a cerimônia, é pano de fundo, tá? É pano de fundo aqui. O batismo é cerimônia, né? Quem é batizado aqui? É a cerimônia, né, que representa a realidade espiritual no seu coração. Cristo lá na cruz se tornou pecado no meu lugar. O corpo de pecado dele foi destruído, porém sem pecado, mas ele se tornou pecado. E ele ressuscitou para uma nova natureza, para uma nova era. Ele é o chefe da nova era, do reino de Deus. Amém, meus amados? Você na cruz, quando encontra com a cruz do Calvário, você reconhece os pecados, abandona os seus pecados, reconhece que a sua natureza é pecaminosa e passa a viver uma nova vida para Cristo Jesus. E esperando a vida eterna que vai se manifestar. Amém, meus amados? Quem entendeu aqui? Amém? Então olha o que Paulo está fazendo com a igreja. Olha a bênção que vocês receberam, igreja de Colossos. Olha só que glória que vocês receberam. Vamos parar de bobeira, meus irmãos. É isso que ele está fazendo com a igreja. Vamos parar de bobeira com esses seres fracos aí. Né? Aí Paulo agora ele vai para o ataque aqui, né? No versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, antes de passarem da experiência com Cristo, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Entendeu? Meu querido irmãos, a ressurreição de Cristo é primordial. Só existe vida porque Ele ressuscitou. Amém, meus amados? E se Ele ressuscitou, nós estamos vivos. Aí se cumpre aquilo que Jesus diz. Quem crê em mim tem ainda que morra, o quê? Porque está vivo. Está vivo. Muitos já morreram no nosso meio em Cristo Jesus. Meu querido, estão vivos e vão ressurgir em glória. Amém, meus amados? Estão vivos espiritualmente? Então Paulo está falando, foi Deus que fez isso com vocês, viu? Olha o que Deus fez por vocês, igreja. Ele tirou vocês da morte, da incircuncisão, ou seja, vocês eram governados pelos ídolos e pelos conceitos, pela justiça desse mundo, que é injustiça, que é tudo errado. E vocês morreram para essas coisas. Antes vocês estavam mortos nessas coisas. Agora vocês morreram para essas coisas. Glória a Deus, igreja. E agora vocês vivem para Deus. Ele o quê? Nos perdoou as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário, ou seja, está todo mundo desobediente, todo mundo desobedeceu a lei de Moisés, todo mundo gentil que não tinha conhecimento da lei de Moisés, mas tinha a lei escrita no seu coração e desobedeceu, né? Todo mundo devendo Deus vivo, todo mundo, olha, com os pecadinhos anotados lá no céu. Aí o escrito de dívida, meu querido, o que era o escrito de dívida? Era o documento que o próprio devedor assinava. Eu devo isso, isso e isso. O cara lá na época de Paulo, quando devia alguma coisa, né, ele tinha que assinar, olha, eu devo isso, isso, escrito de dívida. Aí Paulo pega essa coisa para falar da nossa dívida para com Deus. E Paulo está falando, olha, o próprio Deus, o Deus Pai, coloca o seu filho lá na cruz, mata ele, faz dele pecado no nosso lugar, ressuscita ele, está entendendo? E ele rasga esse escrito de dívida, os nossos pecados, lá na cruz do Calvário, e prega lá, ó, pão para todo mundo ver, olha aqui a dívida paga aqui, olha o saldo eterno aqui, olha. A cruz é o saldo eterno, meu querido. Você está entendendo, meu amado irmão?
Você está entendendo que o pior pecador deste mundo, se entregar a vida a Jesus, se a pessoa, meu querido, mais pervertida, mais assassina deste mundo, entregar a vida para Jesus, o sangue de Jesus é poderoso para pagar pelos todos os pecados. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Não é para mim, não, é para Jesus. Bilhões, trilhões, quatrilhões, quintalhões de pecados pagos lá na cruz, porque foi sangue de Deus derramado. Né? E esses seres aí elementares, aí, esses poderes aí do universo aí, que estão submetidos a Cristo Jesus, sabe o que aconteceu com eles? Né? Paulo usa a figura de linguagem aqui, né? Ele usa, porque o imperador, quando saía para guerrear, ele voltava vitorioso, ele pegava o rei derrotado e entrava, né, em Roma, com o rei humilhado, peladão, humilhado, atrás assim, ó, aqui, ó, venci, ó. Venci esse cara aqui, ó. Ele não estava me afrontando? Ele não se levantou contra mim? Aí Paulo pega isso aí para falar o que Jesus Cristo fez com o diabo, seus anjos. Né? Olha o que Jesus fez com o diabo, seus anjos, igreja. Para de besteira, igreja. Aqui, ó, Jesus Cristo, ó, desfilou com eles, humilhados. O nosso acusador não tem poder, meu querido. Como Paulo fala lá em Romanos, quem vai levantar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica, aleluia! Então, meu querido irmão, qual que é o argumento de Paulo aqui? Igreja, para de besteira. Para de besteira, só existe um Deus. E o Filho de Deus se encarnou e fez isso por vocês. Não coloque intermediário. Não embola as coisas, vocês já têm plenitude. A dívida de vocês já está paga. Vocês têm Deus habitando em vocês. Então para com isso. Porque esses poderes aí são fracos. Jesus humilhou eles. Vocês não devem nada ao diabo, nada ao demônio. Então não obedeçam doutrinas de demônios. Glória a Deus, igreja. Maravilha. Lá na cruz do Calvário, meu querido. Então, meu querido, algumas aplicações aqui. É inadmissível, preste bem atenção, meu amado. É inadmissível que o cristão coloque sua esperança em homens, tá? Em livros, em orações. Nossa, tem um tipo de oração que é poderosa. Para com isso. Em programações. Tem um montão de gente falando, os legendários, tem que fazer legendário. Tem que fazer legendário porcaria nenhuma, não. É vendido assim, sabe? Não sou nada contra. Sou nada contra você ter uma disciplina espiritual. Nada contra. Está entendendo? Mas quando é vendido, como se Jesus fosse aquilo, está falando que aquilo é maior do que Cristo? Jesus Cristo primeiro é legendário. Patavina nenhuma. Você precisa de Jesus. Se o cristão não aprender a ser renovado na simplicidade, não aprender a estudar a palavra de Deus, deixa eu te falar, enquanto eu estudava isso aqui, meu querido, meu coração transbordava de alegria. Não tive intermediário, não. E nenhum de vocês tem. Glória a Deus, igreja. Todo mundo aqui sabe ler. Desenvolve isso aí. Leia o que o Espírito disse, seja renovado nisso. Seja fiel à sua mulher quando você lê isso aqui. Seja fiel ao seu homem quando você lê isso aqui. Seja um homem capaz quando você lê isso aqui. Vai na fonte. Glória a Deus, igreja. Vai na fonte. Mas a igreja é cheia de modinha, né?
A gente gosta de modinha, a gente gosta de colocar o homem lá em cima. A gente gosta de colocar o livro tal lá em cima. Né? O pregador tal, a programação tal. Para com isso no nome de Jesus. A igreja tem plenitude, tome posse no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. A gente não precisa de homem ao máximo, mulher única, a gente não precisa de culto de domingo, vocês não precisam de pastor Glai, vocês não precisam de pastor Maria, vocês não precisam de ninguém. Vocês precisam de Cristo Jesus. Glória a Deus, igreja. E se a gente não aprender a ser renovado na simplicidade, a gente sempre vai ficar correndo atrás dessas coisas, para deixar a nossa vida, o hype alto no nosso coração. Eu estou tão desanimado, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ir ali, eu tenho que ver o pregador tal, eu tenho que fazer... Não, meu querido. Para com isso. Você está rebaixando a pessoa. Mas fala de Jesus, pastor. Fala de Jesus também. Pois é, meu querido. Fala de Jesus, ó. Fala de Jesus. Vai na fonte. Se o cristão não aprender a ter o seu devocional e a buscar o Deus vivo e ter comunhão direta com o Deus vivo no nome de Jesus, vai ficar sempre, vai lá, dura um mês, o ânimo, uma semana, não sei, e vai ficar se alimentando dessas coisas, vai passar o efeito, e aí vai chegar à conclusão, quer saber? Não existe nada disso aí, não existe nada, é porque não aprendeu o beabá do Evangelho. É inadmissível. Só para esclarecer, não sou contra a programação. Aqui na igreja a gente tem mulher única, um homem ao máximo, tem culto de domingo, tem homens pregando. Mas vamos encarar tudo isso com sabedoria no nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. O principal é Cristo Jesus. O sustento, a força, o poder é Cristo Jesus. É inadmissível que o cristão coloque o conhecimento desse mundo caído como régua. Tem cristão seguinte, está escrito na Bíblia, né? Ok, está escrito na Bíblia. Aí ele vê que a psicologia ou a ciência fala a mesma coisa. Agora sim, graças a Deus. Agora, né, que bom, né, que a Bíblia está certa. Meu querido, tem a ciência, tem o conhecimento que os anjos do diabo continuam escravizando pessoas e tentando escravizar o povo de Deus. Querendo tirar você da fonte. Querendo tirar você da plenitude. E por fim, meu querido, no nome de Jesus, se alegre em Cristo. Se alegre em Cristo Jesus, porque temos plenitude de Deus. Fique de pé. Coloca a mão no seu coração, né?